Governo, um bom negócio. Ser governante no Brasil é um bom negócio, já que o povo é um bom pagador e raramente reclama dos serviços prestados. Toda hora cria-se demandas para atender o povo. Muitas dessas demandas o próprio povo cria e deveria não criar ou trabalhar para resolver, já que o governo só deveria atuar em questões que venham atender a coletividade. Traduzindo, o governo não passa de um grande condomínio, onde as demandas criadas geram gastos que os condôminos terão que arcar. Nos últimos 30 anos, várias demandas individuais foram repassadas aos governos, gerando despesas enormes que aumentaram o custo de vida dos brasileiros, onde a metade de um ano trabalhado é descontado em forma de impostos só para pagar as demandas geradas. A barreira calçada de uma casa, que era de responsabilidade do dono do imóvel, passou a ser do governante, que gasta milhões mensais de dinheiro do povo, mas não atende o povo na totalidade, varrendo apenas as calçadas nas áreas principais da metrópole. O absurdo da deformidade da gestão pública chegou a um ponto inimaginável de compreensão lógica, onde ser pai e mãe deixou de ser daqueles que produzem alguém e passou a ser do Estado. Em uma racionalidade lógica, aquele que pretende gerar alguém deveria se programar e entender que esta ação exigirá uma grande responsabilidade por um bom tempo, como era nas décadas anteriores à década de 70, onde os governantes cumpriam com sua parte fornecendo e atendendo às questões coletivas, e os cidadãos cumprindo com suas responsabilidades individuais. Não haviam creches, pois quem colocava alguém no mundo exercia sua responsabilidade tomando conta daquele que foi gerado. Escolhas tinham que ser feitas e assumidas. Pai tinha que ser pai e mãe tinha que ser mãe, suprindo as necessidades individuais dos filhos gerados. Só para se ter uma ideia, o Estado fornecia a escola, a merenda escolar, o professor e a estrutura para este lecionar, e todo o restante era de responsabilidade dos pais do aluno, pois se tratava de demandas individuais, como uniforme, caderno, livros, lápis e borrachas, e todos os materiais necessários para o aprendizado do aluno. Era de responsabilidade daquele que o colocou no mundo, neste caso, o pai e a mãe do aluno. Nos dias de hoje, no Brasil, as responsabilidades individuais foram repassadas aos governos que fornecem creches para as crianças que deveriam estar em casa, sendo cuidadas por aqueles que os colocaram no mundo, além das escolas, da merenda escolar, dos professores e estrutura para estes lecionarem. Agora o Estado fornece transporte para buscar e levar os alunos e todo o material escolar, incluindo os livros. Quem mantém tudo isso? O povo, que para ter essas demandas individuais atendidas pelo governo, paga uma conta bem alta, mantendo secretarias e repartições que vão administrar essas demandas. E não é só isso. Empresas são contratadas ou criadas, empresas laranjas ou de parceiros dos governantes que superfaturarão essas demandas, pois o pagador povo é bem generoso e não reclama da conta a ser paga e se contenta com as migalhas apesar de ser o pagador. Essa formatação só alimenta a corrupção e o custo de vida dos pagadores povo, que vivem em sua grande maioria na precariedade. Como mudar esta situação? Simples, devolvendo a responsabilidade individual do cidadão e o governante cumprindo o seu papel de governar e gestar para todos, cobrando a responsabilidade individual do povo e punindo aquele que venha descumprir suas responsabilidades individuais. Isso dará ao governante condições de se focar nas questões que de fato são fundamentais e coletivas da sociedade a qual este governa. Não haverá necessidade de se retirar tanto dinheiro do cidadão, dando a este condições de gerir sua própria vida nas questões individuais, a qual este é responsável, resgatando sua responsabilidade individual, o que se tornará uma bola de neve do bem, reconhecendo o público como sendo de responsabilidade dele, povo, e não do governante. Neste caso, o pensar individual voltará e as ações individuais serão refletidas antes de executadas, pois não caberá mais o repasse das ações individuais a terceiros, neste caso, ao governante. O governante não pode ser responsável pelo povo, pois o povo criou o governante para ser servo e atender nas questões em que o indivíduo não possua condições para atuar e esta atuação atinge a coletividade. Ou seja, o povo é quem é responsável pelo governante, que deve servi-lo e não ser servido. O povo tem o político ou a política que merece. Essa frase nunca esteve tão atual, onde o povo se exime de suas responsabilidades individuais e as repassa àquele a qual o povo criou para servi-lo. É mais ou menos contratar alguém para executar um serviço e deixar a execução do serviço por conta do contratado, que irá cobrar o que quiser, que será pago sem nenhum questionamento, onde o serviço prestado é uma porcaria que será utilizado por várias vezes sem ter condições de substituição do contratado, onde a aceitação e o pagamento do serviço é a única escolha.
Se o povo que paga a conta continuar a ter esta postura em repassar suas responsabilidades individuais e pagar caro para viver em um condomínio, estado de luxo, mas que na verdade, pelo que lhes é entregue, não passa de um território de desordens e miséria, jamais a situação atual do Brasil irá mudar. Pelo contrário, a situação se perpetuará e cada vez mais aumentará seu tamanho, aumentando cada vez mais a conta a ser paga e a miséria e a desordem que acompanha o processo.